Fala pessoal, Coach de Osasco na área. Uma dádiva dos ninjas. Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, vamos falar de maldade. Eu quero espalhar maldade. Os smartphones, tablets e outros dispositivos móveis são cada vez mais populares e convenientes para acessar a internet, fazer transações bancárias e se conectar às redes sociais. Mas, infelizmente, esses aparelhos também correm riscos de segurança. Assim como um computador, um dispositivo móvel pode ser usado para atividades maliciosas, como roubo de informações, envio de spam e propagação de vírus. Além disso, ele pode ser invadido e usado em ataques na internet sem que você perceba. Por isso, é importante tomar medidas de segurança para proteger seus dispositivos móveis. Existem várias maneiras que um dispositivo pode ser infectado por códigos maliciosos, tipo, quando os programas instalados têm vulnerabilidades exploradas por esses códigos, mídias removíveis, como pendrives, são automaticamente infectadas, navegadores web são usados para acessar páginas maliciosas, hackers invadem o dispositivo e adicionam arquivos com códigos maliciosos, ou quando arquivos infectados são baixados por anexos de e-mails, links suspeitos, mídias removíveis, páginas na web ou de outros dispositivos, por meio de compartilhamento de arquivos. E por que os caras fazem isso? Não sei te dizer. Geralmente é para ganhar dinheiro, roubar informações importantes, se exibir, bagunçar as coisas ou até mesmo chantagear as pessoas. Uma vez infectado, o aparelho pode ser usado para várias atividades maliciosas, como roubo de dados, envio de spam e propagação de vírus. Além disso, ele pode ser incorporado a uma rede de bots e ser usado para ataques na internet. É sempre bom ficar atento e se proteger dessas ameaças. Não consegue, né? Quando um código malicioso é instalado, ele pode ver tudo que está salvo no seu dispositivo e até mesmo executar ações em seu nome, como se fosse você fazendo. É como se o código tivesse acesso liberado para fazer o que quiser no seu aparelho, com as permissões que você deu para ele. Entender e classificar os diferentes tipos de códigos maliciosos é cada vez mais complicado, porque existem muitas formas diferentes de defini-los e muitas variações deles. Os antivírus também têm classificações diferentes, então aqui vou usar as definições baseadas no que os autores da cartilha de segurança para a internet, da CERT.br, entendem sobre o assunto. O link do material original está aqui na descrição do vídeo, mas é importante lembrar que elas não são definitivas e podem ser diferentes de outras fontes. O importante mesmo é entendermos como as ameaças se comportam para aumentarmos nossas chances de criarmos uma estratégia de defesa eficiente. Deu, se não deu. Primeiro vamos falar de conceitos que já abordei aqui no canal. Inclusive, tem uma playlist aqui na descrição chamada Coach Explica, onde eu falo de maneira simples o significado destes termos mais Nutelas. Então chega de enrolação e vamos lá. Uma das ameaças mais comuns são os vírus, que é um tipo de programa de computador malicioso que se espalha através da inserção de cópias de si mesmo em outros arquivos e programas. Para se espalhar, o vírus precisa ser executado em um programa já infectado, tornando-se parte dele. Antigamente, o meio mais comum de propagação de vírus era através de disquetes, mas com o tempo, essas mídias caíram em desuso. Atualmente, pendrives e outras mídias são os principais meios de propagação de vírus, principalmente através de envio de e-mails infectados. Existem vários tipos de vírus, e cada um age de uma maneira diferente. Alguns deles ficam escondidos no seu computador, infectando arquivos sem você perceber. Outros ficam esperando uma data específica para se ativar. Loucura, né? Algumas das formas mais comuns são vírus de e-mail. Chegam como um anexo, com um conteúdo que tenta te convencer a clicar no arquivo. Quando você clica, o vírus se espalha para outros arquivos e programas e envia cópias dele mesmo para as pessoas na sua lista de contatos. Parada chata. Vírus de script. São escritos em linguagem de programação e podem ser recebidos por e-mail ou acessando uma página na internet. Eles podem ser executados automaticamente, dependendo das configurações do seu navegador e do seu programa de e-mails. Vírus de macro. Esse tipo específico de vírus de script é escrito em linguagem de macro e tenta infectar arquivos criados em aplicativos que usam essa linguagem, como o Microsoft Office. Vírus de telefone celular. Esses vírus se propagam de celular para celular, através de tecnologias como Bluetooth ou MMS. Eles infectam seu celular quando você permite o recebimento de um arquivo infectado e o executa. Depois de infectar seu celular, ele pode destruir arquivos, remover contatos e fazer ligações telefônicas. MMS, coach? Não tô entendendo nada do que está escrito aqui. MMS significa Multimedia Messaging Service, em inglês, que em português pode ser traduzido como Serviço de Mensagens Multimídia. É um serviço de mensagens que permite aos usuários enviar mensagens que contêm diferentes tipos de conteúdo multimídia, como imagens, vídeos, áudio e até mesmo slideshows. As mensagens MMS podem ser enviadas de um celular para outro celular ou de um celular para um endereço de e-mail. Ao contrário das mensagens de texto, SMS, que são limitadas a 160 caracteres e não permite o envio
envio de mídia, as mensagens MMS podem ser mais longas e incluir vários tipos de conteúdo. No entanto, este tipo de mensagem pode ter um custo adicional em relação às mensagens de texto, dependendo do plano de serviços de telefonia móvel contratado. Quer dizer, às vezes não. Agora vamos falar de um outro que também já comentamos aqui, o Cavalo de Troia, ou simplesmente Trojan, que é um programa que se disfarça de algo inofensivo para enganar o usuário e realizar ações maliciosas sem o seu conhecimento. O nome é inspirado na história da mitologia grega, em que os gregos usaram um grande cavalo de madeira para entrar na cidade de Troia e vencê-la. Alguns exemplos de Trojan são programas que você baixa da internet, como álbuns de fotos, jogos e protetores de tela, que parecem inofensivos, mas na verdade escondem um código malicioso. Você tá falando sério? Esses programas precisam ser explicitamente executados para que possam ser instalados no seu computador. Os trojans também podem ser instalados por atacantes que invadem o seu computador e alteram programas existentes para que realizem ações maliciosas sem o seu conhecimento. Existem vários tipos de trojans por aí, e cada um deles é especialista em causar danos diferentes nos computadores. Enganei um povo na casca do ovo. Olha só alguns exemplos. Downloader. Esse aí instala outras porcarias que o hacker encontrou pela internet. Dropper. Esse é um pouco mais safadinho, porque já vem com seus comparsas escondidos dentro dele. Eu sou safadão. Backdoor. Esse abre uma porta para o hacker conseguir acessar o seu computador remotamente. Não vou nem te comentar o que eu faço. DOS. Esse chatão fica mandando solicitações sem parar para o seu computador até ele travar. Destrutivo. Esse é terrorista. Apaga todos os seus arquivos, formatando seu HD e deixando o computador completamente inoperante. Ai, não. Clicker. Esse é pilantrão. Ele redireciona sua navegação para sites específicos para aumentar o número de acessos ou para te bombardear de propagandas. Proxy. Esse é perigoso porque instala um servidor de proxy no seu computador que pode ser usado pelo hacker para navegar anonimamente e enviar spam. O Spy. Esse é o X9. Instala programas espiões para coletar todas as suas informações sensíveis e mandar para o hacker. Complicou. Bunker ou bancos. Esse é especialista em coletar dados bancários dos usuários que são ativados quando o usuário entra em sites de internet banking. Caralho, e agora como é que eu faço? É osso, mas ainda tem muita coisa por aí. Essa classificação que fiz aqui é baseada nos nomes mais comuns que os programas de antivírus usam para identificar esses bandidos virtuais. Então se cuida, firmeza? Não vacile deixando esses caras entrarem no seu computador ou celular. Porra, se eu faço toda essa merda, saco, vou embora daqui. Agora mais um que também falamos, o ransomware, que é um programa malicioso que pode deixar seus dados inacessíveis usando criptografia e pede um resgate para restaurar o acesso. Existem dois tipos principais, o locker, que impede completamente o acesso ao equipamento, e o cripto, que impede o acesso aos dados armazenados no equipamento. Esse programa geralmente usa criptografia forte e procura por outros dispositivos conectados, como uma rede de computadores, para criptografá-los também. Para pagar o resgate, geralmente é necessário usar bitcoins, que é uma forma de pagamento virtual. É importante ter backups, mesmo que você pague o resgate, pois não há garantias de que o acesso será restaurado. É ruim a gente falar isso, deixa-se uma má impressão, né? Já falamos também de spyware, que é um tipo de programa que pode ser usado tanto de forma boa quanto ruim, dependendo de como é instalado e usado. Ele monitora e captura informações do usuário, como a navegação na internet e senhas, e pode ser considerado legítimo ou malicioso. É espião esse cara aí, porra. Esse cara tá mandando Batman aqui, porra. Quando instalado pelo próprio dono do equipamento, com o objetivo de monitorar caso outras pessoas estão usando de forma não autorizada, é considerado legítimo. Já quando executa ações que comprometem a privacidade do usuário e a segurança do equipamento, como monitorar informações sem consentimento, é considerado malicioso. Por isso, é importante estar atento ao que se instala no seu equipamento e ter cuidado com a privacidade dos seus dados. Não, nada a ver, irmão. Algumas espécies de programas spyware que existem por aí incluem Keylogger, que consegue guardar todas as teclas que você digita no seu teclado. Às vezes, ele só é ativado depois de você acessar um site específico, como um banco. Screenlogger, que é parecido com o Keylogger, mas também registra o que você vê na tela e a posição do seu mouse quando você clica. É comum ver isso em sites de banco com teclados virtuais. Adware, que é criado para mostrar propagandas. Às vezes, isso é feito de forma legítima, para patrocinar programas e serviços gratuitos. Mas às vezes, as propagandas são direcionadas baseadas na sua navegação e você não sabe que está sendo monitorado. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Estes foram um pouco mais de detalhes das ameaças de segurança que já falamos aqui no canal, porém de maneira superficial.
A minha intenção é começar do básico e ir me aprofundando com o tempo, senão os vídeos vão ficar muito longos. Tá bom. Então se você curte esse tipo de conteúdo e quiser saber mais, se inscreve aqui, beleza? E não se esquece do like e compartilhar, firmão? Não perda de tempo. Agora, vou falar mais sobre algumas que ainda não foram mencionadas aqui, começando pelo backdoor, que é um tipo de ameaça que pode ser incluída em um computador de várias maneiras, seja por outros malwares que já infectaram o equipamento ou por invasores que exploraram vulnerabilidades em programas instalados. Tá boiando. Depois que é instalado, o backdoor permite que o invasor tenha acesso remoto ao computador sem precisar invadi-lo novamente, e muitas vezes sem que o usuário perceba. Normalmente, ele é adicionado como um novo serviço ou substituindo um serviço existente por uma versão alterada que permite o acesso remoto. Programas de administração remota como BackOffice, NetBus, Sub7, VNC e RAdmin também podem ser considerados backdoors se forem usados sem o consentimento do usuário. Não sou nem envolvido no crime, irmão. Em alguns casos, fabricantes de programas incluem backdoors de forma proposital, alegando que são necessários para fins administrativos. Sei. Isso é uma ameaça séria à segurança do equipamento, pois além de comprometer a privacidade do usuário, também pode ser usado por invasores para acessar o equipamento remotamente. Já ouviu falar do Hatch? Esse programa é um trojan que age como um backdoor, o que significa que ele pode abrir uma porta no seu computador para que o invasor possa acessá-la remotamente e fazer o que quiser, como se fosse dono do computador. Ou seja, é uma grande ameaça à sua privacidade e segurança online. Fique de olho. Não se papai não. Agora o Worm. Worm é um programa que se espalha como um bicho pela rede, indo de um computador para o outro sem precisar de um humano para ajudar. Ele não precisa infectar outros arquivos para se reproduzir. Ele se copia sozinho e se espalha como um vírus. Ele explora brechas e vulnerabilidades nos programas dos computadores que ele invade, sem precisar de ajuda de ninguém. Geralmente, é assim que ele se espalha. Primeiro, identificação dos alvos. Por exemplo, procurando equipamentos ativos na rede, ou esperando que outros equipamentos se conectem ao equipamento infectado. Segundo, envio das cópias. Depois de encontrar os alvos, ele envia cópias de si mesmo para os equipamentos. Ele pode fazer isso de várias maneiras, como explorando vulnerabilidades em programas instalados nos equipamentos, anexando cópias em e-mails, em canais de chat ou em pastas compartilhadas. Terceiro, ativação das cópias. Depois que ele envia a cópia, ela precisa ser executada para infectar o equipamento. Isso pode acontecer de várias maneiras, como através das vulnerabilidades em programas que estão sendo executados ou convencendo o usuário a executar a cópia. Quarto, é início do processo. Depois de infectar o equipamento, ele continua a se espalhar sozinho, usando o equipamento infectado como origem para novos ataques. Eles são bem chatos. Meu Deus! Muito chato! Porque consomem muitos recursos do computador. Como eles se reproduzem muito rápido, podem ocupar muito espaço e tornar a rede mais lenta, prejudicando o desempenho do equipamento e deixando tudo mais difícil de usar. Então fique esperto e proteja-se. Não. Agora vamos falar de bot, que é um programa maligno que pode ser controlado remotamente pelo invasor. Capeta. Ele se propaga automaticamente, assim como o Worm, por meio da exploração de vulnerabilidades em programas instalados nos equipamentos. A grande sacada é que ele possui mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo que ele seja controlado à distância. A comunicação pode ser feita por diversos canais, como servidores web, redes P2P ou canais de IRC. Por meio desses canais, o invasor pode enviar instruções para que o bot execute ações maliciosas, como ataques cibernéticos, roubo de dados ou envio de spam. Portanto, o bot é uma ameaça grave à segurança cibernética. Seu dispositivo pode acabar se transformando em um zumbi de spams se ele for infectado por um bot. Problema seu. Isso acontece porque o bot pode transformar seu dispositivo em um servidor de e-mail e usá-lo para enviar spam para outras pessoas. É como o seu dispositivo se tornasse um zumbi, controlado pelo robô para fazer coisas maliciosas sem você perceber. Spam, coach? Ah, você não sabe quem eu sou, é? Spam é aquela mensagem chata, inútil e muitas vezes irritante que você recebe na sua caixa de entrada de e-mails, no seu celular, nas redes sociais e em outros lugares. Geralmente, são mensagens publicitárias indesejadas enviadas em massa para muitas pessoas que não se importaram em receber essas mensagens. Essas mensagens geralmente promovem algum produto ou serviço, tentando convencer você a comprá-los. Eles também podem conter links maliciosos que podem infectar seu computador ou roubar informações pessoais. O spam pode ser enviado por pessoas mal intencionadas, por empresas que não respeitam a privacidade dos usuários ou por bots infectados que enviam essas mensagens automaticamente. O objetivo do spam é fazer propaganda e vender produtos, mas na maioria das vezes apenas irrita as pessoas. Ah, morre, diabo!
Quando diversos computadores são infectados por um bot, eles formam uma botnet, que significa uma rede de bots, ou robôs. Esses bots são controlados por um invasor que pode dar ordens remotamente. E infelizmente, essas ordens geralmente são maliciosas. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Alguns exemplos são derrubar sites com ataques chamados DDoS, Denial of Service ou negação de serviços, espalhar vírus e outros programas maliciosos, pegar informações de muitos equipamentos diferentes, enviar toneladas de spam para pessoas que não pediram por isso, esconder a verdadeira identidade do invasor usando outros computadores para se conectar e fazer os ataques, chamados de proxies, que é uma forma de esconder as pegadas do atacante e tornar mais difícil descobrir quem é o responsável pelas maldades. Cê é louco, cachoeira. Agora mais um. Sabe aqueles programas que se escondem no seu computador que você nem sabe que estão lá? Eu não sei. Pois é, esses programas são chamados de rootkits. O nome vem da união das palavras root, que é o superusuário ou administrador do sistema Unix, e kit, que é um conjunto de programas que são usados para manter os privilégios de acesso dessa conta. O interessante é que o objetivo desses programas não é necessariamente obter acesso privilegiado ao computador, e sim se manter escondido e invisível para que possa executar outras atividades maliciosas sem ser detectado. Nunca nem vi. Coach, eu entendi tudo isso. E agora o que eu faço? De boa, mano, tamo junto, tô aqui pra isso. Eu sei de um plano. Para se proteger, siga essas dicas. Os malucos que fazem os programas que usamos sempre estão lançando novas versões, seja para adicionar recursos ou para corrigir falhas que podem ser exploradas por meio de malfeitores. Por isso, é muito importante que você instale as novas versões assim que elas saírem, porque isso ajuda a proteger seu equipamento contra ataques e códigos maliciosos. É claro. Outra coisa importante é se livrar dos programas que você não usa mais, porque eles podem ficar esquecidos e com versões antigas que podem ter vulnerabilidades. Se tiver mais de uma versão do mesmo programa instalado, escolha a mais recente e delete as antigas. É sempre bom dar uma olhada no site dos fabricantes para ver se tem alguma atualização disponível, ou deixar as opções de atualização automática ligadas nos programas. Dessa forma, você fica sempre protegido contra possíveis problemas de segurança. É verdade. Ter discos de recuperação é importante caso alguma coisa dê errado, como atualizações que falhem ou desligamentos inesperados que acabam corrompendo os arquivos importantes. Eles também podem ser úteis se o seu equipamento for infectado com algum código malicioso que apague seus arquivos essenciais. Você pode criar esses discos usando opções de sistema operacional ou de programas antivírus que oferecem essa funcionalidade. Ferramentas anti-malware são aquelas que procuram detectar e eliminar códigos maliciosos do seu computador. Isso inclui antivírus, anti-spyware, anti-rootkit e anti-trojan. O antivírus é a ferramenta mais completa, que pode detectar e remover diferentes tipos de códigos maliciosos. Para manter seu computador protegido, é importante configurar o antivírus para verificar todos os formatos de arquivos, mesmo aqueles que não costumam ser usados para espalhar códigos maliciosos. Isso porque os criminosos estão sempre buscando novas formas de espalhar suas pragas virtuais e por isso não dá para confiar numa lista fixa de extensões perigosas. Vale, com certeza. Um firewall pessoal é um tipo de firewall que ajuda a proteger o seu equipamento contra acessos não autorizados vindos da internet. Embora os programas de antivírus sejam muito úteis, eles não conseguem impedir que alguém tente explorar alguma vulnerabilidade existente no seu equipamento através da rede, ou evitar o acesso não autorizado. Por isso é importante que você use um firewall pessoal para complementar a sua proteção. Faz tempo. Além disso, é recomendado que você verifique periodicamente os registros ou logs gerados pelo seu firewall pessoal, sistema operacional e antivírus, para identificar qualquer atividade suspeita ou potencial problema de segurança. Dessa forma, você poderá tomar as medidas necessárias para proteger melhor o seu equipamento e manter a sua privacidade e segurança online. Vocês me falaram agora. Quando falamos de plugins, complementos e extensões, estamos falando de programas que adicionam funções extras no navegador. Eles são geralmente criados por empresas terceiras e podem ser baixados gratuitamente ou pagos. Alguns desses programas passam por uma avaliação rigorosa antes de serem disponibilizados para download, enquanto outros não. Embora a maioria desses programas sejam seguros, pode haver alguns que foram criados especificamente para causar danos ao seu computador. Por isso, é importante tomar algumas precauções ao instalar programas desenvolvidos por terceiros, tais como: certifique-se de ter um antivírus e um firewall instalados e atualizados antes de instalar esses programas. Isso ajuda a garantir que eles sejam seguros e que não possam causar danos ao seu computador. Mantenha todos os seus programas atualizados para garantir que as vulnerabilidades conhecidas estejam corrigidas. Sempre tente obter arquivos de fontes confiáveis. Leve em conta a opinião de outros usuários antes de instalar algo novo. Tome cuidado ao instalar programas que ainda estejam em fase de desenvolvimento. Eles podem ter alguns bugs e problemas. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado. Se você identificar algo suspeito, não hesite em denunciar aos responsáveis pelo site ou loja onde você encontrou o programa. Não! Mantenha cópias de segurança dos seus arquivos em lugares seguros, como dispositivos de armazenamento externo ou na nuvem, e restrinja o acesso a eles. Não deu não,
agora. Sempre faça cópias de segurança antes de fazer grandes mudanças no seu sistema ou enviar seu computador para reparo. Proteja dados sensíveis com criptografia para garantir que somente pessoas autorizadas possam acessá-los. Tenha cuidado com as mídias antigas que podem não ser mais confiáveis. Verifique se seus backups estão funcionando corretamente e que você sabe como restaurá-los se necessário. Organize suas cópias de segurança de forma clara e identificável. Faça backup apenas dos dados importantes, evitando cópias desnecessárias de programas ou arquivos que possam ser facilmente obtidos de fontes confiáveis, como o sistema operacional ou programas instalados. Não vai dar! Não adianta nada ter backup se você não consegue recuperar os seus dados quando precisa, não é mesmo? É. Por isso, certifique-se de que você sabe como acessar seus backups caso seja necessário. Por outro lado, se você desconfia que algum backup pode conter dados maliciosos ou corrompidos, é melhor não arriscar e procurar outras formas de recuperar suas informações. Ué, depende do que tiver lá dentro. E lembre-se sempre de manter seus backups desconectados do sistema, para evitar que eles sejam comprometidos por eventuais ataques ou falhas no seu equipamento. Fazer backup é o melhor jeito de proteger seus dados de ataques de ransomware. Ah, graças a Deus. Mano, mina, é importante manter seus programas de antivírus sempre atualizados para proteger seu equipamento contra ameaças que já são conhecidas. Mas infelizmente, eles podem não funcionar tão bem contra novos códigos maliciosos que ainda não foram detectados. E esses caras podem aparecer rapidão, antes mesmo que o antivírus seja atualizado para detectar eles. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Então, além de manter seu antivírus atualizado, é bom adotar uma postura preventiva para se proteger sempre. Quando você executa um programa, ele recebe as mesmas permissões da sua conta de usuário. Se você estiver usando uma conta de administrador, o programa poderá fazer tudo o que quiser no seu computador, acessar todos os arquivos e executar todas as operações. Por isso, é importante usar a conta de administrador apenas quando você realmente precisar e pelo menor tempo possível. Pare com isso, sério. Algumas pessoas usam a conta do administrador o tempo todo, por questões de comodidade, ou porque não sabem muito sobre computadores. Isso é um erro, porque você pode acabar apagando arquivos importantes sem querer ou instalando um programa malicioso que terá acesso livre ao seu computador. Não interessa, isso é problema meu. O ideal é usar uma conta padrão para as atividades do dia a dia. Essa conta tem menos privilégios e não pode fazer tantas coisas quanto uma conta de administrador, mas isso também significa que é mais difícil para programas maliciosos se espalharem pelo seu computador. Use a conta de administrador apenas quando você precisar fazer algo que não pode ser feito com a conta padrão. Chato pra caralho, por isso. Não tem jeito, o custo da segurança é o desconforto. Se for muito confortável para você, vai ser pro malucão que tá na maldade com você também. O ideal é encontrar um equilíbrio e definir uma estratégia de proteção e controles baseado no valor das informações e dispositivos. Quanto mais valioso, mais proteção. E aí a gente alivia onde o impacto ou o prejuízo é baixo. Não queria falar isso, mas a verdade é essa. Vou fazer vídeos no futuro com exemplos dessas estratégias. Legal! Outra coisa, sabe aqueles arquivos que você baixa ou recebe por e-mail e a extensão fica escondida? Não tô lembrado não. Então, alguns sistemas operacionais têm essa configuração de esconder a extensão dos arquivos para parecer mais bonitinho e menos técnico, mas isso pode ser perigoso. Por exemplo, se um hacker renomear um arquivo malicioso de exemplo.scr para exemplo.txt.scr, o sistema operacional pode mostrar o arquivo como exemplo.txt, o que pode enganar você e te levar a abrir o arquivo malicioso sem saber. Por isso, é importante ter cuidado com as extensões ocultas e verificar sempre se a extensão do arquivo é a que você espera. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E por hoje é isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se foi ótimo. Não se esquece do like, de compartilhar com seus amigos e familiares. Se quiser mais detalhes de um item que não ficou claro, escreve aqui nos comentários que eu corro atrás pra fazer, beleza? Não perda de tempo. E se não for inscrito, faz essa aí, mano, mina, que fortalece nós do lado de cá, firmão. E se é por falta de adeus, até logo. E é só isso. Bom, moçada, eu vou embora porque eu tenho mais o que fazer. Para, esqueci uma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, você chama a ambulância? Não posso fazer isso. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.